Olá, bem-vindos mais uma vez aos episódios deste podcast aqui da UVESC, uma parceria com o Sebrae. E nós estamos trazendo para estes episódios temas importantes e relevantes na vida do vereador, na vida do cidadão. Meu nome é Aline Ren e serei host deste podcast. Tenho também convidadas bem importantes aqui comigo, mulheres assim, ó, sabe aquelas que a gente se orgulha, aquelas mulheres assim, ó, que a gente se inspira? Pois então, duas incríveis aqui comigo. Uma delas, Gisele Metter, ela que é empresária, fundadora da Estratégia Parlamentar e também do Portal do Assessor. Ela é psicóloga, especialista em marketing, jornalismo e influência digital. É consultora de mandatos e também mentora de equipes de comunicação. Autora dos livros sobre política e tem um dos perfis mais influentes do país no tema. E é porque eu acompanho desde muito tempo. Vi nascer o Estratégia Parlamentar e assim, ó, com aquele abacaxi amarelo. Então, Gisele, é um prazer te receber nesse podcast, viu? Uma honra mesmo para mim. Uma honra para mim também, sabe? Porque é uma forma de relembrar também toda a construção da minha história. E quando eu vejo uma outra mulher falar da minha história e falar, olha, eu te acompanho desde lá de trás, eu fico muito feliz. Obrigada. É porque você merece mesmo. A gente te olha assim e fala, uau. Uma outra mulher que a gente olha e fala, uau, é esta vereadora aqui, a Edi Fole, ela que foi a vereadora, a segunda mais votada lá do município de Chapecó. Tem feito um trabalho bem relevante lá na sua cidade. E eu encontrei as duas trocando figurinhas lá no corredor e eu falei, preciso convidar essas duas para nos contar aqui o que aconteceu, afinal, na vida dessas duas, em que momento que essas histórias se cruzaram e o quanto a comunicação política e eficaz é importante dentro da Câmara de Vereadores, dentro também do teu mandato ali como vereador. Então, Edi, que bom tê-la aqui conosco. Um prazer imenso estar participando. Para mim é uma honra, né? Nem estava esperando muito por isso, porque o meu objetivo era assistir a Gisele, né? E aprender um pouco mais. Acompanho ela há muito tempo e a nossa história eu fiz questão de mencionar, porque realmente foi algo que impactou muito a minha vida política, mas acima de tudo a minha vida como mulher, sabe? Que tinha pretensões na política. Foi algo muito especial para mim aquele dia. Que bom. E aí, a gente, né, nós todos queremos saber, que história é essa? Nos contem, quanto é que foi que isso aconteceu e o que aconteceu? Antes de contar, quem vai contar é ela. Eu não ouso contar essa história. Mas sabe que eu fiquei pensando aqui, e eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar também. Aí eu olho com o lado da contadora de história que impactou uma vida, o poder da nossa palavra, o quanto que aquilo que a gente fala pode mudar destino ou pode fortalecer as convicções de uma pessoa. Então você está aqui, Aline, falando, já parou para pensar o quanto que, e você já fez outros episódios hoje, tudo aquilo que você fala pode mudar a vida de uma pessoa, para o bem e para o mal. Então eu fiquei muito feliz e assim, é a prova de que a palavra tem poder. Agora eu vou deixar ela contar a história. Então, na verdade, eu fui para o evento do Summit Cidades. Eu palestrei nesse evento, né, na área de regularização fundiária e habitação. Eu estava como responsável pela pasta. Na verdade, eu implantei o setor de REURB dentro da Prefeitura de Chapecó e nós fomos um case de sucesso no estado. Eu, inclusive, rodei várias cidades do país apresentando o nosso case de regularização fundiária. E fui para o Summit Cidades cheia de expectativas, porque já tinha as pretensões. Na eleição anterior, eu tinha ficado como primeira suplente. Faltou 28 votos para mim me eleger numa cidade com mais de 250 mil habitantes. Eu sou assistente social, servidora pública há 24 anos e sempre atuei na área pública. E fui candidata naquela oportunidade. A gente ainda era vista como cota, né? Porque tu vai para dar só o nome, e eu acabei sendo uma surpresa, né? Para todos.
E acabei não me elegendo, fiquei a primeira suplente, fiquei a primeira suplente, mas não assumi o mandato, porque não tive nenhuma oportunidade. Durante os 4 anos, o vereador que ficou não me deu essa oportunidade, senti o gostinho. Então, eu vim para a segunda eleição com sangue no olho, né? E fui para a capacitação do Summit de Cidades. E lá no Summit de Cidades, eu encontrei a Gisele no final, fui tirar uma foto, e ela me deu um anel laranja, né? Então, aquilo foi muito simbólico para mim, e eu peguei aquele laranja, ela disse assim, combina com você, faz teu material assim. Meu Deus, que ousadia da minha parte. Faz teu material laranja. Meu Deus. E eu gravei aquilo, eu captei aquilo, foi tudo muito rapidamente, né? E eu fiz o meu material laranja e acompanho o trabalho dela, sou fiel lá, curti, né? Pode olhar. E curti e acompanho, enfim, todas as capacitações dela. O meu assessor, eu mando todos os teus vídeos para minha assessoria. Todos, né? Inclusive já mandei a nossa foto e aqui o material, porque realmente o meu material foi diferencial. Como é que foi esse material? Como é que foi a campanha? O meu material foi muito energético, assim, sabe? Eu acho que você passa muito isso pra gente, sim, sabe? Essa energia, se você quer alguma coisa, você tem que ir em busca disso, né? E o meu material foi muito comentado lá em Chapecó, porque era um material muito colorido, era algo que chamava realmente a atenção e fugia do que os demais estavam fazendo, né? Eu, inclusive, fui a única que tive material diferente da coligação e deu muito certo. Deu tão certo que eu dobrei a minha votação, né? E fui a segunda vereadora mulher mais votada de Chapecó, num universo de quase 180 candidatos. Que incrível. Isso é muita coisa. Obrigada, Edi, por compartilhar. E eu sempre falo, desde sempre, assim, que bons propósitos se encontram. Sempre. De alguma maneira, se tu tens um bom propósito, tu vai encontrar com outro bom propósito. E eu acho que esse também é um encontro de bons propósitos. Quando a UVESC pensou em podcasts, pensou justamente para isso. Para que outras pessoas sejam impactadas, não só as que estão aqui acompanhando este evento, que é grandioso e está sendo um dos maiores da história. Então, aqui algumas... É uma possibilidade para que a gente dê algumas dicas para quem vai nos acompanhar, as pessoas que estão assistindo a este podcast. E eu vou te pedir, Gisele, na tua apresentação, agora há pouco, você falou sobre o teu método, que é o método Capital. Sim. Né? Sobre conexões, sobre pessoas, enfim, nos explique um pouco sobre isso. E, às vezes, nem só como vereador, mas o que eu posso fazer, assim, na minha Câmara ou na minha vida para que eu possa me comunicar melhor com as pessoas? Esse método, a gente pode pensar em liderança. Se você é uma liderança, você pode trabalhar. Eu sou uma liderança e eu quero ter maior visibilidade nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu Facebook, no TikTok, onde quer que seja. Então, essa metodologia é uma metodologia de criação de conteúdo, porque às vezes a pessoa que forma opinião, a pessoa que é uma figura pública, ela não sabe muito ao certo o que postar. Será que eu fico em trend? O que eu tenho que postar? Uhum. E esse método, ele organiza justamente essa criação de conteúdo. Porque capital, né? Porque o que nós queremos buscar realmente é um capital, seja ele político, seja um capital social, né? Seja, enfim, o que a gente quer para agir como um formador de opinião e uma liderança. E o que significa esse capital? Eu vou falar muito rapidinho, porque eu sei que a gente tem aqui uma coisa bem enxutinha. Cada letra da palavra capital é um tipo de conteúdo que eu preciso criar. Então, e ele é muito focado para quê? Para eu gerar credibilidade, confiança das pessoas, não só ter credibilidade, mas a confiança de aquilo que eu falo, as pessoas vão saber que é verdade, vão acreditar, vão seguir, para que no final das contas a gente tenha um legado. Então, nós temos o ser, que é de conexão. Então, eu preciso me conectar com as pessoas. Não adianta eu querer liderar um movimento, não adianta eu querer liderar, seja um projeto, uma empresa, um mandato, se eu não tiver conexão com as pessoas. Então, eu preciso gerar conexão com as pessoas. Então, esse é o primeiro. Depois, eu tenho o conteúdo de autoridade. Não adianta eu gerar conexão se eu não mostrar força. Se eu sou uma vereadora, se eu sou uma prefeita, se eu sou uma deputada, eu preciso mostrar força. Eu preciso mostrar que meu mandato está lá e tem força. Não é só... Enfim, então,
autoridade. Como é que eu mostro autoridade? Por meio de transferência de autoridade. Então, estando em eventos, estando com outras pessoas, me posicionando. O próximo conteúdo é o P de pessoas. Assim como a gente falou, precisa de conexão, eu preciso mostrar pessoas. E não é só em período de campanha. Eu preciso mostrar o que eu estou fazendo está mudando na vida da pessoa. E eu preciso chegar lá e falar assim, ó, meu trabalho está mudando a sua vida? E dar a cara a tapa. Então, trazer pessoas é importante. Né? No meu contexto, por exemplo, né, eu vou puxar um pouco, porque às vezes pode ter pessoas que não são da política, mas estão ouvindo o podcast. Vamos lá, o empreendedor. De repente, o empreendedor, o que eu mostro? Mostra a pessoa usufruindo do produto, mostra do serviço. Então, levar depoimentos de pessoas é importante. Depois eu tenho a questão de informação. Eu tenho a obrigação, se eu sou uma formadora de opinião, se eu sou uma figura pública, se eu sou uma vereadora, se eu sou uma liderança, eu tenho que levar informação para as pessoas. E hoje a gente tem as redes sociais. Eu levar informação. Você tem informações que o povo não tem. As pessoas não têm. Tem político que não gosta de falar povo. Eu gosto de falar povo porque eu vim do povo. E, sabe, eu sou povo. Então, eu sou conhecida como a vereadora do povo em Chapecó. É isso. Então, você precisa levar informação para essas pessoas, porque você está num lugar de acesso que, às vezes, as pessoas não têm a informação que você tem. Só que não adianta você, do teu suposto saber, levar a informação que, não, vamos falar da nossa emenda aqui, eu vou subir no plenário para falar quanto que eu já destinei de emenda e mais os meus projetos de lei. A pessoa não entende. O que é uma emenda, o que é um projeto de lei, o que é plenário, gente? Não é nada, sabe? Então, e eu sei, porque quando eu entrei no mundo da política e não sabia nada, eu ficava, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que não sei o quê? Então, para o povo, não faz diferença. Então, pessoas, informação. Depois eu tenho trabalho, vocês precisam mostrar trabalho. Preciso mostrar trabalho. Preciso mostrar autenticidade. Não é só trabalho, é o trabalho do meu jeito. Como é que eu faço as coisas do meu jeito? Você de rosa, sabe? Toda feminina. Sou a procuradora da mulher de Chapecó. Exato. E feminina. Você não vai se masculinizar, você não vai mudar teu jeito. A partir do momento que você senta para fazer o seu podcast, você tem uma força, tem uma potência. Você não vai mudar, você não vai ficar mais dura ali, porque... Então, a autenticidade ela é importante. Né? E, por último, o legado. Então, tudo isso constrói o legado. Então, ter foco em construir a minha história, em construir o meu legado. O que eu quero mostrar para as pessoas. Então, essa que é a metodologia capital. Eu sei que ficou, assim, rapidinho, mas eu acho que dá para... É só voltar o podcast e ver de novo. Eu acho que isso dá aí. pra pegar. Isso é incrível, a possibilidade que hoje nós temos com esse acesso a informações de diferentes modos, pelo YouTube, pelo Instagram, pelas várias redes que nós temos acesso. Mas eu percebo mais que isso em relação à comunicação, que as pessoas têm medo de se comunicar, de serem julgadas, de serem mal interpretadas muitas vezes. Mas o que eu tenho visto ao longo desse tempo com os políticos e na carreira pública, eu percebo justamente ao contrário. Aquela pessoa que não se manifesta, que não fala a respeito, ela vai ser tida como aquilo que as pessoas pintarem dela, né? Sim. Ela não conta uma narrativa sobre ela mesma. E eu lembro que, até já mencionei isso num podcast hoje, que acredito que tenha sido a Amada, que em momentos anteriores falou o seguinte, que quem fala a primeira vez fala para ouvidos descansados. Né? Então, é muito mais fácil você construir a tua narrativa do que contrapor algo que está sendo dito sobre você. E eu vejo vereadores ou pessoas que estão indo para essa área, como no caso da campanha, que aconteceu há poucos meses, era um desespero de ninguém sabendo o que fazer, como assim, o que é marketing. E agora essas pessoas têm a possibilidade de aprender e fazer a sua campanha. A tua fala hoje lá, você disse que por vezes, a divulgação na rede social está parecendo muito um material de campanha. Uhum. E aí você disse para a pessoa que te trouxe essa informação que o que é um mandato, se não uma campanha de 4 anos? Que as pessoas tenham a possibilidade de construírem a sua história, né? A partir, então, dessa... Aline, campanha. O que é uma campanha? Campanha é convencimento. Campanha é convencimento. Então, eu preciso passar os 4 anos também convencendo o cidadão. Aí não é o eleitor. Eu preciso convencer o cidadão de acreditar naquilo que eu estou fazendo. Uhum. Por isso que eu falo que é uma campanha. Óbvio, não é uma campanha no formato de eu convencer para o voto, mas de eu convencer de que o meu trabalho valeu a pena, a ponto de voltar. Então,
é importante a gente pensar isso, sabe? De construir uma narrativa nesse tempo do que é que está sendo feito. Porque, por vezes, não adianta só executar aquilo que você tem de planejado se você não mostra isso para as pessoas. Exato. Então, o teu método, ele para mim, serviu super. Para minha Bom, vida, né? Enquanto Enquanto líder. líder. Eu sou suspeita a falar, né? Não, Eu apliquei ele. Exato. E mais do que um isso, case de gente. sucesso, né? Questão de narrativa. Se você não conta a tua história, alguém vai contar por você. Exato. Sempre foi assim. Exato. Não tinha as vizinhas fofoqueiras lá Sim, na sim. minha época, aquelas que ficavam. Se eu não contasse a minha história, todo mundo ficava sabendo da história que era contada. Exato. Hoje é a mesma coisa, a gente tem um monte de vizinha fofoqueira no digital. Uhum. Então, se não contar. Né, Perigosíssimas, inclusive. Né? enfiar dedinho ali. Então é importante isso que você traz, de narrativa. Exato. E aí que sirva de inspiração para as pessoas que estão nos assistindo, para que contem as suas histórias, né? Sim. Que contem o que estão executando, o que estão fazendo, o que estão planejando, o que estão ajudando a construir nas suas câmaras de vereadores. Ô Aline, deixa eu só trazer uma coisa aqui que eu acho que é importante. Porque no mundo de hoje, na polarização que a gente tem hoje, quando a gente fala a palavra narrativa, e eu falo isso porque nas redes sociais eu escuto às vezes muita crítica, tem muita gente que vê a palavra narrativa como algo pejorativo. Tá. Só vamos alinhar o que é narrativa aqui, o Ótimo. pessoal que está assistindo a gente. Quando a gente fala em narrativa, é contar a própria história. É você contar a própria história do seu jeito. Ou seja, quando eu estou construindo a minha narrativa, eu estou contando a minha história do meu jeito. Então, quando se fala isso, né? Porque às vezes o pessoal distorceu muito narrativa, sabe? Não sei se você vê isso. Sim, por conta da polarização mesmo, Então, dos extremos. Tal, narrativa. Então, tudo bem, você pode construir uma história de outra pessoa. Aí eu estou construindo uma narrativa sua, por exemplo. Por isso que eu falo, construa você a sua própria narrativa, senão o outro vai construir. Eu me preocupei muito em construir esta imagem, né? A imagem sobre o meu trabalho. Então, eu acho que hoje, por exemplo, eu percebo e as pessoas me veem como uma pessoa que trabalha muito. E eu falava muito, a repetição, né? A questão da repetição. E eu falava muito e falo ainda sobre a minha disponibilidade para o trabalho em Chapecó. Então, eu acho que isso foi essencial, assim, os toques da Gisele nessa construção da minha imagem política, né? E eu só tenho a agradecer. Estou até emocionada aqui. Estou emocionada. Quando eu cheguei, eu olhei e disse, meu Deus do céu, a Gisele está aí. Mas no fundo, você só fez aquilo que você já sabia, né? A gente às vezes só precisa ouvir aquilo que a gente já sabe para falar, não, chegou a hora de eu botar em prática, né? E então você fez tudo aquilo que você... Eu sempre falo, quando você fala, poxa, que linda, você é muito forte, não sei o quê, a gente só fala aquilo que a gente tem na gente. Então, tudo que você vive é tudo que você tem em você, eu não tenho mérito nenhum nisso, não. Você me disse isso há pelo menos uns 10 ou 12 anos atrás, quando pela primeira vez eu te mandei uma resposta, um direct, e falei que eu te admirava, falei que eu tinha sempre, em várias coisas, características que eu vejo em você e eu me identifico. E você me respondeu exatamente isso. Que só vemos nos outros aquilo que nós temos em nós. Mas eu acredito demais nisso. E outra coisa que eu acredito, vamos fazer a nossa confraria de mulheres aqui. Bora Quem tá assistindo a gente, ó. Vinho, né, gente? Isso ação. Vamos trocar por um vinho, quem sabe? Não, eu quero, hein, aceito. Não posso, vou dirigir. Vamos eu também estou trabalhando. Nossas cidades. Mas vamos lá. O que eu falo? Eu estava até falando pro meu filho, eu trouxe meu filho junto comigo e eu falei, filho, a palavra tem poder. Eu acredito demais que a palavra tem poder. Eu lembro que lá atrás eu falei, eu vou ser reconhecido um dia no Brasil inteiro. Quando eu falei pro meu marido, falei, olha só, esse sobrenome vai ser conhecido no Brasil inteiro. E quando eu vejo que as coisas acontecem, eu falo, gente, a palavra tem poder. Então a gente tem que cuidar demais com o que a gente fala e verbalizar aquilo que a gente quer. Verbalizem mais, sabe? E acreditem naquilo. Eu acho que é tão bacana, é tão legal. Eu tenho essa vibe muito assim, mas enfim, é o que eu acredito. Eu ficaria aqui horas conversando com vocês. Tenho certeza que as mulheres vereadoras que estão nos assistindo, servidoras, a quem interessar esse podcast, que vale para todo mundo, tenho certeza que ficariam aqui por muito tempo. Temos um tempo limitado, infelizmente, e por isso eu gostaria que vocês fizessem considerações finais aqui nesse podcast, deixassem os seus contatos também, de que maneira as pessoas podem fazer para fazer contato com vocês e entender mais sobre o trabalho e aprender também nas suas redes sociais. Eu acredito que o que fica para as pessoas agora, né, assim como ela chegou lá naquela palestra, a palestra que eu levei os anezinhos, foi para fazer um balanço e para você fazer uma aliança consigo mesma. Então, eu levei vários anezinhos e entreguei para a plateia. Eu acho que a gente precisa parar agora e ressignificar a nossa relação com a gente enquanto liderança.
enquanto formadoras de opinião. O que eu preciso fazer? O que eu posso fazer? O que eu quero e estou disposta a fazer? E a partir disso, dominar a própria narrativa. Porque se você não conta a tua história, outras pessoas podem contar, talvez não do seu jeito. Eu acho que é isso que fica. E para mim fica a lição dessa aliança. Eu lembro perfeitamente naquele dia que eu fiz uma aliança comigo, que eu seria eleita, que eu não seria mais, né, não seria mais submetida a aquela situação aí de suplência, enfim, que foi dolorido. É dolorido não ter êxito numa eleição. Então, aquele dia eu fiz uma aliança comigo e deu muito certo. E eu acho que a gente precisa olhar para a gente enquanto política com mais carinho, com muito respeito, né? Porque quando a gente passa a fazer isso, os outros começam a te observar diferente, né? E passam a não te ver mais, por exemplo, quem vive a política na prática como cotas. Então fica essa lição: nós não precisamos ser cotas, né? Então, o trabalho que a gente tem para desenvolver, ele é muito bom e ele pode ser potencializado, mas a gente precisa se especializar, a gente precisa estudar, precisa acompanhar quem está dando certo. E eu tenho feito isso, Gisele, e é por isso que eu te acompanho, né? Então, assim, obrigado. E já deixa suas redes sociais aí. Quero agradecer a oportunidade. Vou deixar o meu Instagram, que é hoje o mecanismo que eu tenho mais usado para falar com os meus eleitores, que é o @edianefole, tá? E eu tenho um Facebook que tem muito sucesso lá também, que é o Edifole Banco de Ideias, que é um projeto meu, onde eu recebo as ideias da população e coloco elas em prática agora lá na Câmara de Vereadores de Chapecó. Muito obrigada. Maravilha. Gi, deixa também a tua rede social. O meu é @estratégia parlamentar. Muito bem. Muito obrigada às nossas convidadas, a Edi Vamos, né? e a Gi. Foi uma honra. Foi muito divertido e muito informativo também. Sim. Obrigada por estarem conosco nesse dia. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. Concluímos assim mais um episódio deste podcast da UVESC e, claro, nos vemos no próximo.